todos, então, estamos aqui de volta. Como eu já tinha comentado antes, eu não ando programando muito bem as lives, né? Porque eu prefiro botar os cosplays e quando eu tô tranquilo, eu venho aqui conversar com vocês. Pra quem tá acompanhando as atualizações, os cosplays que eu tenho postado de novidade, eu já tinha perguntado na época que eu tinha comprado o uniforme novo da UA, né, pro Ida, se vocês preferiam que eu falasse na época, isso tem alguns meses, tá aqui em algum lugar do GTV, se vocês queriam que eu falasse sobre como estavam as aulas remotas, né, naquela época, se vocês queriam que eu tivesse de Ida ou se eu tivesse de Light, e acabou que por outros motivos eu usei o Ida, nem lembro se foi esse o resultado, mas, né, já tinha comprado minha gravata de estrada, né, estou, acho que no quarto cosplay desse terno e tem mais. Mas chegou o momento de colocar o Light e falar um pouco sobre Death Note, já que a Dona Record e na aba da Dona Record, a Rede TV, resolveram falar sobre os prejuízos dos animes e colocar Death Note que não é uma até como anime nada novo, né? Mas tudo bem. O que nós que consumimos de forma geral não só anime, não só mídias japonesas, né, mas também mídias americanas que não necessariamente, né, também são para criança. Olá, Marcos, sim, tá mais ou menos certo por aqui. Né, eu basicamente acabei fazendo isso hoje porque segunda eu retorno, né, às aulas presenciais, então eu tinha que arrumar tudo. Então eu usei os últimos dias para isso e agora eu consegui um tempinho aí no intervalo do Alma para falar sobre esse cosplay, né? E obrigado! Eu já tinha feito Light antes, né? O Light não é o primeiro cosplay de Death Note. Meu primeiro cosplay de Death Note foi a Missa, né? E eu fiz o cosplay muito depois da série, do anime ter estreado, né? Eu tava olhando pra poder lembrar de datas, essas coisas. Imagina, a Record lembrou agora de Death Note. Pô, Death Note como anime estreou em 2006, tipo, faz realmente muito tempo. E assim, em 2006 eu tava na faculdade, tipo, eu não era criança quando eu assisti Death Note. Então, não há nada de problemático, entendeu, nisso. E é aquela coisa, realmente é um anime que não é pra criança, assim como a gente sabe, né? Há muito tempo que existem, assim, não é só anime. Uma das coisas que eu fui lá, porque eu resolvi tretar com a Record, né? Eu respondi o Twitter deles falando que em vez de fazer matéria sobre como os animes prejudicam as crianças e usar o exemplo de um anime antigo, como Death Note, eles podiam falar sobre os pais que não são responsáveis e deixam as crianças assistirem qualquer coisa. Até porque a gente está falando aí de a TV há muito tempo tem um quadradinho de classificação indicativa e também os streamings lá nos quadros, quando a gente abre para assistir alguma série, para assistir algum anime, para assistir qualquer coisa que tem ali no streaming, tem um quadradinho dizendo qual é a classificação indicativa, né? E aí tem uns especialistas que falam que até para adulto, porque é um negócio muito violento, uma coisa muito perturbadora. Assim, tem animes muito mais perturbadores do que Death Note, né? E tem, assim, dentro do entretenimento, a gente tem filmes de terror, filmes de suspense, filmes com serial killers, filmes com várias coisas relacionadas à violência, à morte, distúrbios psiquiátricos graves e outras coisas que fazem as pessoas matarem de maneiras terríveis, né? Mostrando o pior do ser humano. E mesmo assim, imagina se fosse combater tudo isso. Tudo isso é muito perturbador e para algumas pessoas também é. Mas aí você vai acabar com todas as mídias porque existe Death Note? Ou porque Death Note é culpado pelas coisas? Não, não é, né? É uma besteira isso. E nós que, assim,
nós que somos, que consumimos cultura pop de forma geral, né? Por muitos anos nós fomos, assim, a gente sabe, o nerd é a criatura que é apontada na escola, que hoje em dia é até melhor, né? Porque é até mais tranquilo, né? Eu vejo isso com os meus alunos, né? Tem aluno com casaco da Katsuki essas semanas aí na escola, nosso entorno, máscara com vários animes, né? Eu acho muito mais grave, por exemplo, uma criança, como acontece eventualmente, tá lá jogando um jogo de guerra tipo Free Fire, né? Que você vai lá com o objetivo de matar o amigo, o coleguinha, um monte de criança joga. Tinha aluno lá tinha aluno na escola, e eu dou aula a partir do sexto ano, né? Sexto ano, vocês sabem que sexto ano regular é mais ou menos de 10 a 12 anos. Então eu tô falando de criança, ainda de criança e pré-adolescente bem novinho, com lá a máscara de Free Fire. Então, qual é o problema? O problema são não os responsáveis, né? Eu tava brincando com uma colega que também é professora, também da rede estadual, como eu, falando exatamente isso, né? O problema não é quando a gente chama os responsáveis dos alunos, é o quanto a gente sabe que eles são irresponsáveis com os próprios filhos, né? Porque a matéria principal é sobre falar que a responsabilidade principal são dos adultos que são responsáveis por aquelas crianças, né? Por favor. É um absurdo jogar na conta de qualquer mídia, seja de anime, como foi o caso, como jogo, né? Como era muito comum, né? Tinha fulano matou não sei quantas pessoas porque ele jogava um jogo que todo mundo se matava com tiro. Quantas vezes a gente não viu isso? E assim, o problema são as pessoas. A gente saiu de setembro aí, né? Com muita gente sem entender com Setembro Amarelo o que realmente as pessoas precisam de ajuda, né? E a família só vê o problema, né? Depois que alguém se mata alguém, né? E aí a gente sabe que aquela pessoa precisava de ajuda, né? E aí colocar a culpa em qualquer coisa, como foi o caso de colocar no mangá, no anime, num filme, né? E foi muito. A matéria da Record começa de uma forma muito infeliz, né? Afinal, ela começa com exatamente o filme da Netflix, do Death Note, que pra mim só foi engraçado, de verdade, porque eu assisti com alguns amigos, né, na época que saiu, e a gente ficou zoando o filme inteiro o tempo todo. Então, é um negócio que é horrível. Pode ser comparado a, por exemplo, Dragon Ball, aquele Dragon Ball Evolution, que eu nunca assisti, né, mas eu tenho ideia pelas imagens da coisa horrível que é. Mas assim, você assistir com outras pessoas zoando é divertido. Mas assim, Death Note eu nunca li o mangá, tá? Sou fã, mas eu sou fã do anime. Mas ao mesmo tempo, eu assisti o live action, né? Eu assisti todos os filmes, né? Os 3 filmes principais, mais o quarto, né? Que é relativo, faz parte da mesma linha. E também o dorama, né? Que é uma história um pouquinho... Na verdade, tanto na trilogia como no dorama, a história é um pouquinho diferente. Mas é bom, né? Porque se a gente ficar assistindo mesmo... Também é legal você não ficar assistindo sempre a mesma história, mas não de forma idiota, como foi feito pela Netflix, né? Então, CR, tudo começou por causa do filme que eu comentei lá, né, no seu canal, porque eu não tinha, até então eu achava que era só a Record que tinha feito alguma coisa, né, e aí eu assisti no seu canal o vídeo do Siqueira e eu fiquei muito triste, né, porque de algumas formas eu achava muito divertido o trabalho do Siqueira Júnior, só que eu fiquei meio decepcionado com a maneira que eu vi, né? Porque uma das coisas que mostra, que ele começa, né? Eu acho que é triste, né? É pegar, assim, o meu Death Note, inclusive, é feito em casa. Ele não é... Os dois, né? Tá aqui meu Death Note da missa, tá aqui meu Death Note do Light. Ele é caseiro, né? Ele é um caderno encapado. E aí, ele começa a folhear. Se a pessoa é um responsável, uma criança pede um negócio desse porque ela ouviu um coleguinha dela na escola falar sobre, o responsável começa a ler as instruções que estão no caderno. Isso aqui não tem nada, isso aqui é um caderno comum.
Começa a ler aquelas instruções que tem no caderno que é produzido, né, encadernado, bonitinho. A pessoa lendo aquilo ali, se ela parar 2 segundos pra ler aquilo ali, ela sabe que não é pra criança, né? Tipo, são as coisas idiotas, desinfelizes que... assim, como eu escrevi lá pra Record, é um baita de serviço, né? Porque não ajuda em nada pra ninguém. A gente tem... como eu falei, a gente tem... Inclusive, eu acho muito mais sério, por exemplo, produções aí da Dona Marvel, da Dona DC, que você pega personagens, exatamente os mesmos personagens deles, né? Que a gente tá acostumado, né? Pega lá a DC. Superman, Batman, Mulher Maravilha. Você tem animações pesadíssimas para adulto com classificação de 18 anos, e você tem as séries infanto-juvenis e infantis. Agora, para um pai para um irresponsável desse, que acha que todo tipo de animação é para criança, ele vai pegar uma animação dessa que é para mais de 18 anos, cheia de sangue, morte, coisas, situações, acontecimentos que são muito impactantes para quem está assistindo, e vai botar pro filho. Vocês não acham também? Bem, falei bastante sobre a desinfelicidade, o desserviço que a TV... Inclusive, eu escrevi lá no YouTube da Record, no YouTube oficial da Record, eu falei assim... os jornalistas e os profissionais que falaram tendenciosamente nessa matéria já rasgaram seus diplomas? E assim, foi legal porque assim, às vezes a gente coloca umas coisas pra tretar, né? E aí o pessoal coloca, em vez do pessoal vir tretar, eu só tive likes, entendeu? Então isso foi a primeira vez que eu fui lá tretar, fui falar até uma coisa que é verdade, né? Mas o engraçado é porque realmente tinha muita gente do meio, muita gente que consome anime, que consome mangá, lá, lascando o couro da Record. Mas enfim, eu assisti Death Note muito depois que Death Note passou, né? Porque, inclusive, lá para meados do início dos anos 2000, eu ainda não tinha um acesso muito legal à internet, e eu nunca tive TV a cabo, né? Então eu não tinha assim acesso aos animes que estavam passando na época tão fácil. E eu dei um tempo para Death Note, como eu faço com muitos animes que são animes que estão na modinha no momento, lá quando eu estive nos eventos, 300 mil pessoas com cosplay do anime e tal. Eu dei um tempo e eu só fui assistir Death Note lá para 2011, 2012. E foi no final de 2012 que saiu meu primeiro cosplay de Death Note, que foi a Missa Mani, né? Inclusive, estes Death Notes aqui, estes Death Notes aqui, vamos colocar eles no plural, eles foram encapados pela minha mãe. Então, assim, isso é uma coisa tão marcante, né? Tipo, eu precisei dos cadernos para cosplay, e aí eu pedi... Minha mãe, professora de arte, sempre me encapou meus livros quando eu era criança, né? Aí namorava com eles, aí eu pedi pra minha mãe encapar esse Death Note. E esse Death Note aqui, ele não foi feito para nem a missa nem pro Light. Ele foi feito para uma apresentação livre da Emma Ai, né, que é a personagem de Goku Shoujo, né, a menina do inferno, a garota do inferno, né, que é outro personagem que tem, assim, eu até posso comparar em termos uma coisa importante na história, porque são animes que fazem repensar o mal da própria humanidade. São animes que envolvem morte, no caso de Goku Shoujo, né, você tem uma parte mais espiritual, de demônios e tal, e aqui você tem shinigamis, né, tem deuses da morte e o caderno que mata. E, assim, eu pedi, porque eu fazia uma apresentação livre com a Emma Ai, que eu chegava fazendo a promoção para mandar a pessoa que você odeia diretamente pro inferno. Você não precisa entrar no site dela, né, no Jigoku Tsushin. Era só chegar lá no evento mesmo, puxar a cordinha, seu desafeto já era mandado pra
pro inferno. E aí, durante a propaganda que eu fazia durante esse livro, eu falava no final com a Ai que não é todo dia que um Death Note cai do céu. E aí o Steph lá atrás tacava este Death Note. Então esse Death Note ele não foi inicialmente feito para um cosplay de Death Note. Ele foi feito para uma apresentação livre de outro personagem. Ok, né? Deu um tempo, passou um tempo, uma pessoa conhecida de evento de anime vendeu o cosplay dela de Missamane. Eu já tinha uma peruca loira lisa, que era do meu cosplay de Zoe Yorimoto, de Digimon Frontier. E aí eu falei assim, pô, já tenho Death Note, já tenho a peruca, vamos comprar essa roupa aí, vamos fazer, porque Death Note é legal, eu gosto muito da Missa, talvez eu refaça ela algum dia, né? E aí eu fiz a Missa de 2012 até 2015, quando o cosplay dela, que é de vinil, infelizmente, como todo cosplay de vinil se desfez, né? Mas aí, para um dos últimos eventos que eu participei, que foi até por acaso o evento que foi o ator que fez o Tommy, né, de Power Ranger. Foi a última vez, foi o último evento, tá? Eu fiz ensaio depois de escola, mas acho que foi o último evento que eu usei a Missa. Foi quando eu pedi, como eu ia desfilar num evento, eu pedi pra minha mãe fazer esse aqui. Esse aqui é até um caderno de capa dura, ele é um pouquinho diferente. É até engraçado que esse aqui, que é de capa mole, ele é um caderno do Ursinho Pooh. Que aí eu só imprimi a imagem do Death Note, né? E aí minha mãe encapou. Esse aqui não, esse aqui foi cortado as letrinhas, né? Pra fazer o da missa. Mas assim, os dois foram feitos pela minha mãe, os dois são cadernos comuns e os dois estão em branco. Eu sei lá, eu não me sinto muito à vontade. Apesar dos pesares, apesar dos cosplays, eu não me sinto à vontade de escrever nos meus Death Note, mas enfim. O Light é um cosplay super recente. Tem uma galera que, por causa do tempo que eu fiz a missa, acha que eu faço Light há muitos anos. Isso não é verdade. Assim, fazer um Death Note é super simples, sabe? Os dois, assim, esse aqui foi uma impressão simples em preto e branco que eu fiz numa gráfica, e o outro, minha mãe cortou as letrinhas e colocou ali na ordem e ficou direitinho. E aquele ali também foi usado no meu primeiro ensaio, que eu tava de Light, né? Que a minha amiga Sabrina tava de Missa. E este é um dos motivos que me levou a fazer o Light. Eu gosto muito da série. Mas assim, eu passei muitos anos com dificuldade de fazer cosplays masculinos. Embora a maior parte do tempo eu me identifique como menino, eu achava que não ficava homem suficiente com alguns cosplays. Então eu nunca pensei, até então, né, quando eu fiz a missa, eu não pensei em fazer o Light. Só que, assim, depois que isso já passou, na verdade tem um marco, né, quando eu comecei a fazer o Saga de Gêmeos, né, a versão do Grande Mestre, eu comecei a desencanar com esse negócio de fazer cosplay de homem, e depois que eu fiz o Green Joe de Bleach, foi aí que eu me senti bem mesmo, porque eu vi um cosplay em que a maquiagem, o cosplay, todos eles me fizeram me sentir muito bem, me fizeram me sentir menino, e eu adorei que eu desandei em fazer vários personagens que eu tinha deixado de fazer por causa disso, e isso foi um absurdo na minha vida, porque eu tinha que ter feito todo mundo antes. Mas enfim, o Light, ele começou a surgir com o Haruto. Por quê? Porque eu posso estar falando de anime, eu posso estar falando de games, eu posso estar falando do que for, que eu vou acabar falando de Kamen Rider. Então, quando eu fiz o meu cosplay de Soma Haruto, o Kamen Rider Wizard, né? Eu uso uma outra peruca que é a peruca do Ben 10, né? A peruca do meu cosplay de Ben 10. E aí, eu não levei a peruca modelada, porque a outra peruca castanha, ela não é lisona que nem essa. Ela é aquelas perucas que ela tem, que o fio é um pouquinho mais grossinho, então mexendo nela você consegue botar o penteado. Então quando eu fiz os primeiros testes do Haruto, eu coloquei aquela peruca, joguei ela na posição que ela ia ficar, e eu vi que ela ficava. Então eu não me preocupei em modelar ela antes de ir pra São Paulo, porque o cosplay do Haruto eu estreiei no Ressaca Friends de 2018.
E aí, quando eu coloquei a peruca já maquiado, já com os contornos pra fazer o Haruto, e penteei a peruca e fiquei com a franja toda na cara, eu olhei assim, caraca, mano, eu tô a cara do Light. Assim, já começou um pontinho pra começar o Light. E aí, lá pra meados do... Foi dezembro, foi no final de... O Ressaca foi em dezembro, né? Eu não lembro se foi em dezembro mesmo ou foi logo no início de janeiro que a Sabrina falou que ia fazer a missa e que aquela coisa, né? Quando a gente vai fazer um cosplay, poxa, cadê os lights aí? Pô, quero fazer ensaio. Quem faz cosplay de Death Note? E aí eu falei assim, pô, eu consigo, comprando uma roupa ali, uma roupa aqui, fazer um light adaptado. E foi assim que eu comecei a fazer o Light Yagami. E aí eu fiz um ensaio com ela, acho que em março de 2019. E depois, no final de 2019, a gente também foi no Anime Barro World aqui, que teve a dubladora da Missa, né, que infelizmente nos deixou. Mas naquela época a gente teve a oportunidade de conhecer ela e aí eu coloquei o Light novamente. E ainda essas fotos eu ainda não postei, inclusive, eu só postei as fotos mesmo com a dubladora. Esta versão que vocês estão vendo, ela é do jogo Jump Force. Eu tentei dar uma folheada no mangá online procurando essa versão, né? Porque já que o jogo é Jump Force, né? Significa que o jogo ele é com base nas versões do mangá dos personagens, né? Mas assim, nas folheadas eu só achei eu posso estar errado, mas eu só achei um mangá que tinha essa versão assim. Mas, então, como no Jump Force a maior parte da história regular do jogo, sem DLCs e etc., o Light tá assim, com a gravata listrada, de terno, eu tô definindo essa versão como a versão do Light do Jump Force. E assim, é muito legal porque a maior importância do Light no Jump Force, né, que é um jogo de luta, é exatamente dar andamento à história. E eu acho muito legal as manipulações que ele tenta fazer, né, no contexto da história da Death não tá funcionando. Ele chega a perguntar pro Naruto se os ninjas lá, se os personagens do Naruto conseguem rastrear a Missa, né? Se a Missa também tinha vindo para esse universo misturado, né? Porque o Light falava pro Yuki, ó, quero ver se o dela também tá funcionando, que não sei o que, né? Porque os poderes ali seriam importantes. Mas assim, sem Death Note, ele tava manipulando geral, tipo, mandando tentando enganar o Luffy, o Goku, tipo, foi muito maneiro. E aí a gente descobre assim ao longo. O jogo não é de hoje, né? O jogo já tem um tempo, eu vou falar algumas coisas que são spoiler, né? E aí tem um momento. Tá, né? Que já dá pra perceber que o personagem que você cria pra jogar consegue ver o Ryuki. E aí tem uma bela hora que o Light quer falar da moça que aparece, que todo mundo desconfia, né? E aí ele vai falando, e assim, você tá vendo ele, né? Ele não morde não, é só ignorar. Caceta, fica assim, tá bom, muita cara de pau, né, moleque? E assim, a minha ideia de fazer essa versão foi exatamente, assim, primeiro porque esse terno... o que ele rende de cosplay é muito legal, né? E acho que esse é o quarto cosplay desse terno. E contando, porque tem mais um que eu tô fazendo que eu já posso dizer, pessoal aí, Tokufã que vai assistir, que vai ser meu primeiro cosplay de Tokusatsu da Tsuburaya e não é um Ultraman. É de Ultraman, mas não é um Ultraman. Mas enfim, então esse terno que tá rolando, cada vez que eu vejo um personagem que eu consigo fazer com ele, é legal. Essa camisa branca aqui foi comprada pro Light, né? Foi na época que eu fui fazer o ensaio com a minha amiga, com a Sabrina.
E, assim, essa camisa branca aqui, ela assim, eu também faço milhares de coisas de cosplay, saio com ela, foi a melhor compra da minha vida. Aquelas compras que rendem, né? Mas, assim, é uma peça que é original do primeiro cosplay de Light mesmo. Foi comprado pro primeiro cosplay de Light. E esse primeiro cosplay de Light tem a parte engraçada que no Anime Bar World que a gente foi conhecer a dubladora, eu fui comprar uma maçã no mercado, né, para poder fazer as fotos, porque curiosamente toda vez que eu fui fazer um ensaio ou foi um evento de Light, eu sempre esquecia de comprar previamente uma maçã. E aí, no caso, como o Bar World ele fica atrás de um supermercado, assim, você entrou no mercado, compra uma maçã, comprei uma maçã red linda, vermelhona, que tava lá escrito que era uma maçã, a própria descrição dela no mercado era maçã deliciosa. E ela tava gostosa mesmo, eu comi ela depois, dias depois, não foi no dia do evento não. Mas fiz várias fotos com aquela maçã, e assim, tem essa questão, né, eu sempre esqueço de comprar uma maçã. Inclusive, eu esqueci de comprar essa semana. Porque, na verdade, aqui em casa eu consumo só aquelas pequenininhas, né? Então, já não tem mais nenhuma aqui em casa. Mesmo assim, ia ser um anteprojeto de maçã, assim, não ia dar. Então, assim, já perguntaram aí, cadê a maçã? Pois é, eu esqueci completamente, porque eu também não sabia se eu ia conseguir botar o cosplay, né? E aí, por último, vem esta peruca, a ideia inicial era melhorar as perucas de alguns personagens meus de Kamen Rider que tem o cabelo mais claro, né? Porque eu sempre usei a peruca castanha, que é do Ben 10, e aí ficava muito escura para os personagens, na verdade, né? E eu queria dar uma melhorada. Não foi o ideal, porque essa peruca aqui é muito lisona, né? E aí o único Kamen Rider que eu consegui fazer era o que não era planejado, que era o Ataru, né? O Kamen Rider Kiva. E mesmo assim, pro Ataru eu modelei ela pra caramba. Agora aqui pro Light eu só dei uma mexidinha na franja, botei um pouquinho de pomada só pra poder deixar os fios mais separadinhos. Mas só isso, né? Então, assim, não conseguiu cumprir o que eu queria, mas ao mesmo tempo, pelo menos pro Light vai ser a peruca dele. Porque, assim, quando eu concluí aqui quando eu concluí a caracterização, eu achei que ficou muito boa ela mesmo pra ele. E então, a partir de agora, é oficial que essa peruca é do Light Yagami para esta e para outra versão. Talvez eu use um pouquinho mais essa, né? Porque é relativamente nova. Foi legal porque eu montei a partir de roupas que eu já tinha, só precisei comprar uma gravata nova. Inclusive, esse terno tá quase fazendo a versão no meu personagem favorito lá do Zenkaiger, que é o Stacy, né? Que eu ainda não assisti o episódio dessa semana, mas eu já peguei a imagem, né? Ficou muito legal. Ele de professor. E aí, esse terno aqui, ó, vai ter mais um personagem aí pra ser feito. Esse aqui, basicamente, é o único de anime, né? Mas de Tokusatsu tem uma pancada. E é isso, gente. Eu queria comentar, né, sobre a irresponsabilidade as pessoas aqui no Brasil ainda conseguem achar que as coisas, principalmente de animação e quadrinhos, são infantis, e a gente sabe que não é. E as coisas têm classificação indicativa. Uma das coisas que eu achei, eu já comentei isso, mas eu vou falar de novo, que eu achei idiota, porque querem perder o tempo fazendo lei para colocar classificação e impressão, sabendo que um Death Note impresso, né, por gráfica, ele tem as instruções, o adulto pode ler e saber do que se trata e saber que ter senso crítico de saber que aquilo não é para criança, né? Tem muitos animes, inclusive, que eu assisti quando criança, que eu assisti depois como adulto, eu só percebi algumas coisas como adulto, né? Coisas que para criança passa e para muitas coisas para criança passa. Mas eu sou de uma geração que passou por isso. Mas, assim, comparar quando eu nasci em 84 e comecei a assistir algumas coisas na TV que não eram ideais para minha idade quando eu era criancinha mesmo, e não havia uma certa noção sobre essa questão de indicação indicativa, e a gente está em 2021 e tem alguém que não consegue conversar com o filho, saber o que o filho usa,
no streaming, usar as ferramentas, porque tanto na internet, tanto no computador, a gente tá falando de navegador, de computador normal, e no próprio streaming você tem lá as ferramentas para limitar o que a criança consegue acessar sozinha, mesmo se ela acessar escondido. E colocar a culpa numa série que inclusive é antiga, e dizer que pode também causar danos irreparáveis se um adulto assistir. São coisas que fazem talvez o caderno ser uma pena o caderno não funcionar. Mas assim, eu falo para todo mundo, como professor, eu estou muito acostumada, infelizmente, a conhecer pessoas que não são responsáveis, que são irresponsáveis, que não conseguem conversar, limitar o que os filhos conseguem ver e dar a devida... e assim, fazer o consumo do entretenimento da melhor forma possível, né? É muito mais fácil dizer que o entretenimento dos outros está errado do que controlar o seu próprio filho, né? Então é isso, gente. Não sei se eu vou voltar a fazer live tão cedo. Eu sempre falo, né? Agora, basicamente, eu tô encerrando os cosplays que eu tinha pra estrear, né? Mês que vem eu quero ver se eu faço algumas coisas bem photoshopadas. Eu devo colocar, em razão, né, do lançamento do Gokai Ten, do Ten Gokaiger, do filme de 10 anos de Gokaiger. Eu devo colocar todo o meu ensaio que foi feito esse ano, e acho que se não foi no início desse mês, foi mês passado, da Luca, né? E esse mês eu vou continuar mesclando até o fim com coisas de Halloween, certo? E aí, na primeira metade do mês de outubro, eu postei as fotos, os cosplays de Halloween e fotos de cosplay que estavam lá na lista para postar. E agora eu tô postando as coisas de Halloween e algumas fotos de Lolita e Dandy que eu já tenho. E aí, quando a gente virar para novembro, eu vou começar a postar foto. Eu vou revezar as fotos da Luca, ou com as fotos de cosplay que eu tenho para postar mesmo, ou com outras fotos de Gokai Yellow, né, que é ela mesma transformada. E aí deve ter algumas surpresinhas relacionadas a Gokaiger também, porque é um dos meus sentais favoritos, isso vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado do cosplay, do que eu falei sobre os absurdos que a gente viu nos últimos dias, que a gente não consegue acreditar que alguém consegue tocar na mesma tecla em 2021. E é isso, gente. Obrigado por quem assistiu e quem vai assistir no IGTV ou no YouTube depois. Fui!